Irmãos, bom dia, graça e paz. Que privilégio estar aqui com os irmãos. Já ouvi falar muito sobre os irmãos, mas meus olhos não tinham me contemplado ainda essa amada igreja. E pela graça do Senhor, aprove a Deus nos conceder essa rica oportunidade de estar com os irmãos aqui. Ontem à noite tivemos uma programação abençoada com os jovens, aqui na comemoração do dia do jovem presbiteriano. Foi uma bênção. E agora pela manhã e à noite estaremos juntos para a glória de Deus. Trago um abraço caloroso da terceira igreja presbiteriana de Caruaru. Eu disse ontem aos jovens e vou dizer a toda a igreja: quando vocês forem a Caruaru e quiserem comprar roupa barata, fala comigo. A gente vai lá na feira da Sulanca, consegue comprar calça jeans lá no preço maravilhoso, tá bom? Trago um abraço do meu pastor, o pastor José Erivaldo, que inclusive conhece o reverendo Emanuel. Diz que já pregou nessa igreja aqui há muito tempo atrás, então, temos um vínculo aqui. Colegas, de seminário? Isso, que bênção, graças a Deus. E o pastor André, como eu disse ao presbítero Levi, eu conheço desde que ele tinha muito cabelo. Então, faz um tempinho já. O pastor André é um amigo, pastor André, Ananda, os filhos, são pessoas caríssimas que nós devemos muito. Temos um apreço gigantesco, que eu costumo dizer que um pedido do pastor André não é pedido, para mim é ordem. Quando ele pede, a gente sempre tenta atender, porque é alguém que nós temos uma estima muito grande. Um abraço caloroso ao conselho dessa igreja. Obrigado pela recepção calorosa. Que Deus continue abençoando essa igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos ao que interessa? Abra comigo sua Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 22 a 24. Nós vamos dar seguimento ao que nós começamos ontem com os jovens. Nós trabalhamos ontem um tema interessante e a pergunta ontem era: aonde está o seu coração? E a gente trabalhou o texto anterior, do verso 19 até o verso 21, pensando nessa questão de aonde, esse aqui ainda depois, tá? Obrigado. Aonde está o seu coração? A pergunta agora com o novo texto muda um pouquinho, mas antes da pergunta, vamos ler o texto da palavra do Senhor. Volte sua atenção para a palavra de Deus, permita que o texto fale ao seu coração na leitura. Então, não perca a sua atenção, que nada distraia o seu coração e mente da viva e operante palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. A igreja, verso 24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Como eu disse, a pergunta ontem era: aonde está o seu coração? A pergunta hoje muda um pouco, e a pergunta de agora de manhã é: aonde está a sua devoção? Irmãos, essa é a pergunta que atravessa o tempo e confronta a alma. É uma pergunta que, apesar de parecer muito simples, na verdade é muito complexa e muito profunda. Porque, irmãos, veja, no fundo todos nós nos curvamos diante de algo, sem exceção. Todos nós estamos dispostos a nos dobrar diante de alguma coisa, seja ela o dinheiro, o sucesso, a aparência, o reconhecimento, o status ou o próprio Deus. Então a questão aqui, a verdadeira questão aqui, não é se nós nos prostramos, não é essa a questão. A questão aqui é: a quem estamos nos prostrando? A quem temos oferecido o centro do nosso coração? Quem é que ocupa a primazia da nossa vista, do nosso coração, da nossa dinâmica de vida? Quem está no centro do nosso coração? Você já tentou dirigir por uma estrada e ao mesmo tempo contemplar a paisagem pela janela do carro? Eu fiz esse negócio um dia desse. Eu estava indo para João Pessoa pregar num acampamento, lá em Barra de Camaratuba, muito próximo de Natal já. E
indo para João Pessoa, existe, lado direito e esquerdo, já próximo, já finalzinho de João Pessoa, uma plantação de eucalipto linda. Um negócio assim fantástico. Eles ficam bem enfileirados, um negócio perfeito. Enquanto eu estava dirigindo com a minha família, eu conseguia ver essa paisagem à minha frente. Era maravilhoso, era lindo. À medida que o carro foi desenvolvendo velocidade e nos aproximamos mais, essa paisagem que outrora estava à minha frente começou a ficar lateral. E eu queria, então, admirar mais um pouco aquela beleza. Era algo milimétrico. De fato, eles foram plantados milimetricamente. E quando eu estava muito próximo e essa paisagem começou a passar na lateral direita do meu carro, eu então quis contemplar essa beleza pela janela do carro e eu olhei para aquela maravilhosa plantação de eucalipto e rapidamente o carro saiu da pista. Pisei no freio rápido, a mulher perguntou o que foi que houve. Eu digo, eu me distraí. Irmãos, você já deve ter percebido na sua dinâmica de vida que é muito perigoso estar em um caminho com os olhos em um outro lugar. Estar em um trajeto, caminhando para Nova Jerusalém, mas ao mesmo tempo está distraído com as belezas que aparecem na janela do nosso lado, com os atrapalhos que surgem nessa jornada. E então aqui, irmãos, no capítulo 6, e eu disse isso ontem, quero repetir aqui, o nosso texto aqui está em uma seção que nós conhecemos como Sermão do Monte, capítulo 5 até o capítulo 7, onde Jesus está mostrando quais são as características daqueles que fazem parte do reino dele. Quais são as marcas daqueles que fazem parte desse reino. Então Jesus continua aqui, a partir do verso 22, ele continua instruções para os cidadãos do reino dele, mostrando que é muito perigoso estar com os olhos voltados para as distrações desse mundo. Tentar fixar os olhos em Deus, mas ao mesmo tempo estar com os olhos e com o coração dividido. E ele vai mostrar isso, ele expõe esse problema, nos mostrando que os nossos afetos e desejos, muitas vezes, estão fixados em coisas, em sentimentos, em pessoas, e não em Cristo. E ele começa nos alertando então sobre o perigo dos olhos cobiçosos, que estão postos em coisas e fazem todo o corpo padecer. O verso 22 mostra isso, veja. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A ideia aqui, irmãos, é que é através dos olhos que o corpo encontra o caminho. Os olhos deixam essa luz entrar e ilumina todo o corpo. Se você olha, tem um olhar piedoso, um olhar bíblico, um olhar santo, todo o seu corpo é beneficiado por esse olhar. Mas o texto diz que da mesma forma, se os nossos olhos forem maus, essa luz não adentra e todo o nosso corpo padece. E aqui Jesus então contrasta o olho bom que provê luz para o corpo com o olho mau que deixa todo o corpo em trevas, que deixa todo o corpo padecendo. Veja, se os nossos olhos não veem de forma correta, se nós não conseguimos ver de forma clara, objetiva, todo o nosso corpo irá padecer. E pior, nós não conseguiremos caminhar sem tropeçar e cair. É impossível. Se a nossa visão for distorcida, todo o nosso corpo, a nossa caminhada, o nosso andar será prejudicado. De forma muito prática, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que o homem que divide os seus interesses e tenta focar tanto em Deus como nas posses, ele não tem uma visão clara. Ele não vai conseguir trilhar esse caminho de forma objetiva, e ele está fadado a viver sem direção e em grandes trevas. É essa a advertência primária de Jesus. É a advertência do próprio Cristo, falando sobre o poder do fascínio dos bens, que é tão grande que nos faz errar o verdadeiro alvo da vida. E eu sei que, assim como eu, você conheceu muita gente assim já. Eu conheci nessa trajetória cristã muita gente assim. Gente que outrora serviu ao Senhor. Gente que outrora esteve envolvidos em ministérios, que eram líderes.
gente que participava, que estava envolvido, que foi instrumento de bênção na comunidade de fé, mas um dia eles foram seduzidos pelas belezas laterais dessa vida. Foram seduzidos, eles foram tragados pela sedução desse mundo e eles imaginaram que poderiam viver uma vida dividida. Eles foram levados por esse engodo de imaginar que poderiam dividir suas vidas entre Cristo e o mundo, entre Cristo e os fascínios que esse mundo pode produzir. Eu conheci muita gente assim. Eu conheci amigos assim, que outrora caminharam comigo no Evangelho e hoje estão totalmente distantes porque tentaram viver uma vida dividida. Aí o texto avança e nos mostra que, do mesmo modo, se tentarmos trabalhar para dois mestres diferentes, podemos ter uma certeza. E que certeza é essa? Nós podemos ter a certeza de que nós não iremos satisfazer nenhum, nem o outro. Nenhum dos dois será satisfeito. É isso que o texto diz. E aí, irmãos, Jesus nos apresenta mais uma incompatibilidade severa. Ele fez isso no texto anterior, do versículo 19 ao versículo 21, nos mostrando que é impossível ser verdadeiramente feliz se o nosso coração estiver nos tesouros dessa terra. E agora ele mostra mais uma incompatibilidade, que é fruto desse coração, que está colocado nas coisas desse mundo, que está colocado nas coisas terrenas. Ele deixa claro que nós não podemos fixar os olhos nele e ao mesmo tempo estar distraídos pelas luzes cintilantes desse mundo. É impossível essa conta fechar. É impossível. E aí, de forma mais direta, é impossível. Ele vai mostrar, irmãos, que é impossível, que nós não iremos conseguir servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. O verso 24 diz algo que você conhece muito bem. O que é que diz o verso 24? Ninguém pode servir a dois senhores. E essa não é uma sentença nova. Nós não temos uma sentença nova aqui, nós temos essa sentença que é reverberada por todo o Antigo Testamento. O povo de Israel, por diversas vezes na sua jornada, foi confrontado pelo próprio Deus a quem eles deveriam servir. Eles foram confrontados, por exemplo, se eles deveriam adorar a Arca da Aliança, que simbolizava a presença do Senhor, ou a estátua de Dagon. Se eles serviriam a Deus ou serviriam a Baal. O tempo inteiro nós encontramos esse povo sendo confrontado. A quem vocês servirão? A quem vocês se prostrarão? E aí nós encontramos um relato extraordinário de Josué, que imprime muito bem essa ideia posta por Cristo aqui. Josué capítulo 24, no verso 14, ele diz: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e façam o quê? Servi ao Senhor. Verso 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí, Josué faz algo fantástico, a maior declaração de fé que uma família, que um líder pode fazer. Josué olha para esse povo que colocou opções maravilhosas diante dele e diz: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então perceba que essa sentença que Jesus traz aqui não é uma sentença nova. O povo de Deus é chamado a decidir a quem vai servir, diante de quem irá se dobrar, diante de quem irá prestar culto. E Josué enfaticamente diz: nós iremos servir ao Senhor. É a Ele que serviremos. Escute isso, irmãos, com a máxima da sua atenção. É possível ter dois amigos nessa vida, até mais. É possível ter duas casas, 2 carros. É possível ter 2 empregos. Mas escute, é impossível, jamais poderemos dividir a nossa lealdade entre 2 senhores. Essa é uma incompatibilidade que está posta em ninguém, exatamente ninguém,
pode servir a dois senhores. Ninguém pode fazer isso. E o motivo está claramente posto no texto. Por que é que eu não vou conseguir servir a dois senhores? O texto diz: porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Está aqui o motivo posto. Nós não iremos conseguir servir a dois senhores, porque em alguma medida nós iremos desagradar a um para agradar o outro. E aí um pastor presbiteriano chamado Matthew Henry, ele capta essa ideia de uma forma fantástica. Escute isso. Ele olha para esse texto, para essa pequena sentença e diz: o Senhor Jesus, aqui nesse texto, ele expõe o engano que alguns colocaram sobre as suas almas. Que engano é esse? Eles pensam que podem dividir ou se dividir entre Deus e o mundo. O que eles pensam? Eles pensam que podem ter um tesouro nessa terra, mas ao mesmo tempo um tesouro nos céus. Veja que engano. Continua Matthew Henry. Para agradarem a Deus, eles imaginam que podem agradar a Deus e ao mesmo tempo agradar aos homens. Aí ele diz: por quê? Dizem os hipócritas. Como é que pensa o hipócrita? Ele pensa: é bom ter duas cordas em um arco. Porque se uma corda dessa quebrar, eu ainda tenho a outra. Veja que engodo, veja que engano terrível está posto sobre a mente e as almas dos hipócritas. Eles imaginam que podem servir ao Senhor, que podem se reunir nesse lugar no domingo e servir ao Senhor, mas na sua semana vivem uma vida devassa, terrível, e imaginam que estão seguros, que a sua vida está plena, que eles não correm risco nenhum, porque eles estão sendo simplesmente meros religiosos. E o mais alarmante é que, com frequência, nós seguimos exatamente pelo mesmo caminho. Olhe para cá com muita atenção. Nós não somos imorais, como o filho mais moço da parábola do filho pródigo, que você conhece muito bem. Nós não somos imorais de chutar o pau da barraca, não somos corajosos a tal ponto de chutar o pau da barraca e dizer: a partir de hoje eu não sirvo mais ao Senhor. A partir de hoje, a minha vida será devotada a esse mundo, aos prazeres que esse mundo tem. Eu vou viver a minha vida freneticamente com tudo que esse mundo tem a oferecer. A gente não faz isso. Mas, escondidos por trás da religiosidade, nós queremos dividir a nossa atenção. Nós queremos dividir a nossa devoção e nós tentamos equilibrar, equacionar uma conta que é impossível. A gente acha que vai conseguir servir a Deus e ainda assim está servindo ao mundo, aos prazeres desse mundo, aos pecados de estimação. E imaginar que essa conta em algum momento vai fechar. Não vai fechar. Nós queremos, irmãos, servir a Deus, queremos, mas queremos continuar com os nossos pecados de estimação, que alimentamos dia após dia. Nós queremos servir a Deus, mas os nossos olhos continuam hipnotizados por tudo que tem marca de pecado. Tudo que tem marca de pecado, o carimbo do pecado nos atrai. Nós cedemos, imaginamos que podemos servir a Deus e ser seduzidos por isso. Queremos servir a Deus, mas estamos hipnotizados por ideologias malignas que estão vestidas de pele de cordeiro. Quantos não são os jovens que estão dentro das nossas igrejas, adolescentes que estão dentro das nossas igrejas, e estão aprendendo, estão adotando para si conceitos ideológicos malignos. Meu corpo, minhas regras. Se isso me dá prazer, eu não preciso de forma nenhuma me excluir, porque Deus é amor e Deus não está preocupado com essas questões da minha vida. É justamente essa problemática, tentar viver com o coração dividido, e nós esquecemos algo crucial. Nós esquecemos, irmãos, que Deus ou é servido com total devoção sobre nossas vidas,
por nossas vidas, ou Deus não é servido de modo nenhum. Ou você serve a Deus com interesse de coração, a sua devoção é diante dele plena, ou nós não estamos servindo a Deus de forma nenhuma. Ou Deus é o supremo da nossa existência, ou o Senhor Todo-Poderoso é o nosso Senhor, o supremo, ou nós estamos jogando o primeiro mandamento no lixo. Não terás outros deuses diante de mim. É isso que diz o mandamento. Alguns anos atrás eu vi o testemunho de um pastor, muito doloroso por sinal. Ele disse que ele tinha uma radiola em casa. Lá veio com as minhas coisas velhas, né? Ontem eu falei sobre Escort Hobby 96. Só o irmão conhecia ali, alguns 2 ou 3. Mas vamos lá. Radiola, ele tinha uma radiola. Eu sei que é complicado hoje, né? Que nem CD tem mais, hoje é tudo, né, streaming e tal. Mas tocava um disco de vinil nessa radiola. E ele tinha uma coleção de discos naquela radiola que era o ídolo, era o Deus da vida dele. Pasmem com isso. Escute. Calvin dizia que o nosso coração, seu coraçãozinho, é uma fábrica de ídolos. E qualquer coisa, justamente qualquer coisa pode se tornar um ídolo. Volto para a história. E ele tornou aqueles discos de vinil, todos no plástico, um ídolo para a vida dele. E um belo dia ele chega em casa e ele encontra o seu irmão, isso é adulto já. Ele encontra o seu irmão mexendo nesses discos. E ele tem uma briga ferrenha com o seu irmão e disse: eu não quero que você mexa nesses discos, ninguém pode tocar nesses discos. Esses discos são meus, eu não permito que ninguém mexa nesse negócio. Ninguém. Eles brigaram feio. O irmão que estava mexendo nos discos sai apressadamente, pega o veículo, vai embora, fervendo de raiva. Ele fica em casa fervendo de raiva. Pouco tempo chega a notícia e diz: olha, saiu alguém aqui dessa casa em um veículo assim, 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 saiu, o que foi que aconteceu? Houve um acidente e ele está jogado no meio da rua. E quando aquele pastor, que ainda então era o irmão daquele cidadão, sai, chega lá, seu irmão estava morto. O acidente havia sido fatal. A parte trágica vem agora. Ele disse que se abraçou com o irmão, e em prantos ele dizia: volte. Você pode mexer nos discos. Volte. Eu permito que você faça isso. Me perdoe. Volte. Não significa nada para mim aqueles discos. Volte. E aquele irmão não voltou, logicamente. E ele conta com muita dor que naquele dia voltou para casa, com o coração dilacerado, e a primeira coisa que ele fez foi pegar aquela radiola, colocar no quintal, juntamente com todos aqueles discos. Ele disse que despedaçou tudo aquilo, ele quebrou, ele pisou, ele martelou aquilo. E ele disse que nunca mais nada ia ocupar o lugar de Deus na vida dele. Nosso coração pode estar assim, fazendo das coisas insignificantes deuses para nós. Deuses que estão moldando o nosso caráter, moldando nossa vida, estão ditando as regras da nossa existência, da nossa família, e os prejuízos podem ser avassaladores. E o texto então nos apresenta a sentença final de Cristo que crava essa dissonância. Esse desacordo que há no texto é cravado pela sentença final. Cristo diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. É essa a sentença que fecha o texto. Veja, é impossível glorificar a Deus e ao mesmo tempo satisfazer os desejos da carne. É impossível. Não tem concordância nisso, há uma dissonância nessas duas verdades. Não tem como glorificar a Deus e satisfazer os desejos da carne. E aí o texto nos apresenta uma palavra interessante, riqueza, que aqui é traduzida por mamon. Eu estava falando sobre isso lá na minha igreja, e um jovem disse: rapaz, eu não incorro nesse pecado porque eu não tenho dinheiro. Eu sou pobre, então nesse pecado eu não incorro. Eu digo: vamos conversar um pouco mais sobre esse negócio.
Eu expliquei para ele que, de forma mais abrangente, mamon não é apenas dinheiro. E se não é apenas dinheiro, mamon é tudo aquilo que o mundo valoriza. Mamon é a nossa concupiscência, é a cobiça da carne. É o desejo de ter algo que eu não posso ter, ser alguém que eu não posso ser e colocar pessoas no lugar que não deve estar. É isso que é cobiça. É isso que é mamon aqui. Então, veja, essa cobiça da carne e dos olhos. Mamon pode ser o seu ventre. O desejo de agradar a si mesmo. O desejo de satisfazer a si mesmo a todo custo. E isso pode ser mamon para você. Mamon pode ser o desejo de ser aplaudido por esse mundo. Mamon pode ser muito bem o desejo de receber honrarias e não importa em quem eu tenha que pisar para alcançar esse cargo, essa função, porque o que me interessa é chegar no topo. É isso que é mamon. É isso que está posto aqui por riqueza. E a conclusão trágica é: quando nós vivemos uma vida com o coração, com os olhos divididos, escute isso com atenção, quando menos esperamos, nós estamos refletindo o espírito desse mundo. Veja que trágico, que nefasto, nós nos tornamos a imagem desse mundo caído. Você já imaginou você se tornar a imagem, o retrato desse mundo caído, nefasto, sem princípios? É assim que nos tornamos quando o nosso coração e os nossos olhos estão divididos. Nós nos tornamos a imagem desse mundo caído. E em contraste a essa realidade, eu lembro as palavras do filósofo e teólogo judeu Abraham Joshua Heschel. Em um de seus escritos ele disse algo fantástico, eu nunca esqueci isso. Heschel disse: nós deveríamos de ser uma lembrança de quem Deus é. Nós deveríamos de ser uma lembrança de quem Deus é. E veja que coisa extraordinária, fantástica, disse Heschel. Todos nós deveríamos ser uma lembrança a esse mundo de que existe um Deus que é poderoso, um Deus que cura, que é santo, que é poderoso, que é misericordioso. Imagine todos nós espalhados por essa cidade, por esse país. Deveríamos ser a vitrine de Deus a esse mundo, e o mundo deveria olhar para nós e dizer: há um Deus. Eu consigo ver a existência de um Deus misericordioso. Em que você vê isso? Na natureza? Sim, mas eu consigo ver isso nos crentes. Eu consigo enxergar isso na comunidade de fé, nesse povo que se reúne semanalmente para cultuar o Senhor. Eu consigo enxergar isso neles. E a pergunta do início volta e a gente conclui: aonde está a sua devoção? Adolescentes, jovens, toda igreja, homens, mulheres, diante de quem nós estamos nos dobrando? Quem está ocupando a nossa visão, o nosso coração? Quem ocupa o centro da nossa vida? Será que é o Senhor, como manda a palavra? Ou tudo que tem a marca desse mundo? Se o seu coração estiver em dúvida sobre o que fazer, como um bom presbiteriano, você precisa lembrar da pergunta e da resposta do breve catecismo. A primeira pergunta e a resposta do breve catecismo, e vai ajudar você nesse processo. Qual é o fim principal do homem? Aí o breve catecismo diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozar dele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. É esse o nosso chamado. É glorificar ao Senhor, é ter o coração e mente firmados em Cristo. Os nossos olhos não podem estar divididos, os nossos corações não podem estar divididos. Mas com o alvo firme, com o olhar firme em Cristo, nós seguimos dia após dia, ora chorando, ninguém nega isso, ora sorrindo, mas fiéis ao Senhor, na expectativa de que um dia nós gozaremos dele por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá esse dia do gozo eterno, e a nossa expectativa está nesse dia. Então, meu irmão,
enquanto você caminha para a eternidade, não se distraia com as paisagens, por mais exuberantes que sejam, pela janela lateral. Continue olhando para o alvo, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Ore por sua vida nesse momento. Você tem a oportunidade de ter um momento a sós com o Senhor nesse dia em que Ele prometeu que estaria conosco, nos ouvindo. Então, se Ele está nos ouvindo, fale com Ele. E diga: Senhor, está aqui a minha vida, está aqui o meu coração, está aqui os meus olhos, o Senhor conhece muito bem. Diga a Ele o que está tirando a sua atenção. Diga a Ele quais são os pecados que estão maculando a sua santidade, que estão tirando você do eixo, do caminho certo, que estão seduzindo você, que está fazendo você se dobrar diante de outras coisas. Diga a Ele, diga: Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força, e o Senhor pode destronar todo o ídolo da minha vida. Diga isso a Ele nesse momento. Rogue a Ele a graça, porque com certeza essa graça virá em nome de Jesus Cristo. E você será vencedor para a glória de Deus, em nome de Jesus. Ore ao Senhor nesse momento. Senhor, nós estamos em Tua presença. E rogamos que a Tua palavra, ela adentre as vielas escuras da nossa existência. E vasculhe os pecados que estão ali nos escondidos. Estão nos fazendo, Deus, ver mal. Estão, Deus, trazendo trevas ao nosso corpo, à nossa vida. E nós rogamos que o Senhor nos ajude a ver bem, a ver correto, a ver na direção certa, olhar para o autor e consumador, Cristo Jesus, o nosso Salvador. E nós não queremos, Senhor, nós declaramos aqui nesse dia precioso, que nós não queremos ter um coração e mente divididos. Nós não queremos servir a um outro Senhor, porque na verdade não existe um outro Senhor. Eles são imitações baratas de um Deus que é santo e supremo. Eles nos enganam, eles nos levam à fadiga, ao fracasso, à frustração, e nós não queremos ter esse fim. Nós queremos estar firmes diante do Senhor até o dia final, porque esse dia final com certeza virá. E o Senhor nos aguarda, santos, puros e limpos, para aquele dia. Nos ajude a glorificar ao Senhor e a nos alegrarmos do Senhor eternamente. A começar agora. Nós não esperamos apenas o gozo da eternidade para começar a sentir alegria. Nós queremos ter esse antigozo aqui, nesse momento, em Tua presença, diante da palavra do Senhor, no nosso dia a dia. Nós queremos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.